Neste vídeo, você vai aprender a utilizar o Spin Selling aí no seu processo de prospecção e vendas. E eu vou construir aqui um exemplo prático e do zero, para você nunca mais ter dúvida em como utilizar essa poderosa ferramenta chamada Spin Selling. Deixa eu só mudar aqui a minha tela. Beleza. Então, o Spin Selling, a sigla Spin, essas 4 letras, é o significado de S de situação, P de problema, I de implicação e o N de necessidade de solução. Legal? Então é um passo a passo que você vai utilizar e você vai utilizar fazendo perguntas para levar o cliente a enxergar uma necessidade que de repente ele não está enxergando, entender que esta necessidade é uma necessidade ali implícita, uma necessidade que ele precisa resolver porque ela é urgência, ela pode trazer um risco muito grande, ou ele pode perder alguma coisa por não resolver esse problema, e quando ele enxerga que ele tem uma necessidade, ele tem uma urgência para resolver, ele vai querer buscar uma solução. É aí que você entra, então, com a sua solução e mostra os benefícios. Então, você faz o cliente enxergar aí a sua necessidade e o seu problema. E para o nosso exemplo aqui, eu trouxe, então, um exemplo para quem é vendedor de venda de máquinas e equipamentos. Legal? E o persona, a pessoa com quem nós vamos conversar ali e aplicar o Spin, é o responsável pela área de produção, que é o diretor industrial ou o gerente de produção. Então, normalmente, nós vendedores de máquinas e equipamentos, nós conversamos ali com o responsável pela produção. Legal? Então, vamos lá. Bom, o Spin, então, nós começamos com a situação. Então, a situação nós vamos falar sobre equipamentos de produção. Então, eu vendo máquinas e equipamentos, eu vou tentar ali entender se o cliente tem alguma necessidade, algum problema, e se isso pode se tornar um problema grave para fazê-lo a tomar uma ação de iniciar um processo de compra de uma máquina nova comigo, legal? E o problema que nós vamos abordar aqui é o problema de equipamentos antigos. Então, vamos supor que eu vou entender se o cliente, se os equipamentos dele são novos ou não. Porque se ele tem o equipamento antigo, existe N problemas, N consequências ali por ele ter um equipamento antigo, não é? Então, no começo aí da minha conversa, eu posso perguntar para o cliente, em relação aos seus equipamentos, hoje você tem equipamentos novos ou tem equipamentos que você já usa há algum tempo? Então, eu vou procurar esse problema, um possível problema dele ter equipamento antigo. Se ele falar, não, os meus equipamentos aqui já tem um certo tempo, tal, eu já uso ele já há um bom tempo. Então, agora, nós vamos dar o próximo passo, entrar nas implicações. E as implicações, elas são o ponto mais importante, é o ouro aqui dentro da metodologia do Spin. Porque se você falar, poxa, se eu parar aqui, ó, somente no problema, falar, caramba, então ele tem equipamento usado, nossa, então agora eu posso oferecer para ele conhecer o meu produto e já vou gerar uma proposta ali, né? Só que o que acontece? Muito provavelmente não é assim que vai acontecer. Porque ele não está buscando comprar um novo equipamento. Para ele, a vida dele está tudo bem desse jeito. Então, como ele não está pensando em trocar de equipamento, não adianta você falar do seu equipamento, porque na cabeça dele, isso aí para mim está tranquilo, dá para rodar mais um bom tempo com esses meus equipamentos aqui. Então, qual é o nosso papel agora? É através das implicações que eu vou começar a apertar ali aquela ferida, a cutucar possíveis problemas para mostrar para ele todas as consequências. Gravem essa palavra, consequência. Então, as implicações, elas são consequências aqui, ó. Então, quando eu venho para cá, para implicações, então entendo que implicações são consequências de um problema. Beleza? Então, vamos lá. Quando o cliente... E eu vou pegar aqui, eu vou criar, então, 4 implicações. As implicações, vocês podem montar aqui de 4, olha que desenho feio, hein?
de 4 a 5 implicações. E tem que ser implicações que são implicações fortes, que são motivos fortes, que são complicações que podem trazer riscos para o cliente. Porque se for uma implicação simples, ele não vai querer se movimentar para querer mudar alguma coisa e iniciar um processo de vendas com você. Legal? Então, a primeira implicação que nós vamos pegar aqui, quando ele tem um equipamento usado, um equipamento mais desgastado, ele tem o quê? Um risco maior de quebra. Legal? Então, ele quebra mais, é normal, está mais desgastado. Outra implicação que ele pode ter aqui, ele tem um custo maior de manutenção, porque desgasta, está mais desgastado, não é? Outra coisa que ele tem aqui, são equipamentos mais difíceis de operar. Então, ele precisa de técnicos mais especializados ainda, mão de obra mais difícil de encontrar. E vamos colocar mais uma implicação aqui que ele pode ter. Ele pode ter falta de peças de reposição. Então, ele pode ter maior dificuldade de encontrar peças de reposição. Então, o SPIN funciona desta forma. Você pega para cada um problema, você abre de 4 a 5 implicações para você explorar este problema. Legal? Então, olha só que interessante. Então, como que você faz agora para você saber se esse equipamento está quebrando muito ou não? Aí você pode perguntar para ele, e esses equipamentos têm quebrado com uma certa frequência? Se ele falar que sim, opa! Olha aí uma grande oportunidade de você evoluir com esse problema, com essa implicação, com essa consequência, não é? Então, o que a gente poderia fazer aqui? Ó? Eu vou apagar aqui a necessidade de solução, só para a gente voltar com ela um pouquinho mais para frente. O que nós poderíamos fazer aqui? Eu poderia falar assim, ó, vou voltar um pouquinho. Falando então dos seus equipamentos, hoje você tem equipamentos novos ou os seus equipamentos você já tem usado eles há algum tempo? Aí o cliente, eu já tenho utilizado eles há algum tempo. Ah, entendi. E esses equipamentos, eles têm quebrado com uma certa frequência? Ele pode falar, sim, tem quebrado com uma certa frequência, mas a gente vai lá, arruma e está tudo bem. Então, ele não está enxergando a gravidade do risco do equipamento quebrar a qualquer momento, entendeu? Então, a implicação, ela não está ainda tão mostrando um problema tão grave na cabeça do cliente. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos pular para uma próxima implicação para falar, poxa, então você tem o risco de quebrar, tem quebrado mais, né? Legal. E você também tem um custo maior para fazer a manutenção, não tem? Tenho. Poxa, e você, então, é um equipamento mais difícil de operar por ser um equipamento mais antigo, não é? Sim. Então, e vir para o último ponto. Poxa, e quando você precisa de peça, você tem dificuldade de encontrar peça no mercado? Tenho. Então, se ele responder sim para todas essas perguntas, ainda não gerou aquela urgência, aquela necessidade. Então, o que nós temos que fazer? Colocar e evoluir com a implicação. Então, nós temos que pegar agora e seguir com aquela implicação. Então, vamos lá. Nós falamos aqui que a implicação ele tem um risco maior de quebra, não é? Se a máquina dele quebrar e parar, qual é a consequência? Lembra que implicação é consequência. Qual é a consequência se a máquina dele parar? Se quebrar? Ele não vai parada de produção? Não é? Ele não pode acontecer de opa, peraí. Aí, ele ter atraso de entrega, não é isso? Parou a produção, ele pode ter atraso de entrega. E dependendo do cliente, se ele atrasar muito a entrega, deixa eu puxar aqui, se atrasar muito a entrega, o que pode acontecer? Cancelamento do pedido do cliente. Então, ó, olha só que interessante. Então, nós pegamos um único problema dele,
que é aqui os equipamentos antigos, e vamos falar então primeiro da implicação do risco. Então a consequência do equipamento antigo é o risco de quebrar. Legal. Qual a consequência se quebrar? Ele pode ter parada de produção. Qual é a consequência se parar a produção? Atrasa a entrega. E qual é a consequência de atrasar a entrega? Tem cancelamento de pedido do cliente. Então, olha a narrativa que você vai construir. Poxa, então esse equipamento tem quebrado com certa frequência? Tem. Ah, e toda vez que você quebra o equipamento, acontece de você parar a produção, não para? Para a produção. Caramba, para a produção? Então, acontece de atrasar a entrega. Você já teve, então, atraso de entrega por ter esse problema de equipamento? Ah, já aconteceu, sim, atrasar a entrega. Nossa, caramba! Então, você corre o risco, de repente, de ter até cancelamento do pedido do cliente, porque se o seu cliente está precisando daquele produto com uma certa urgência e você interrompeu a produção porque quebrou a máquina, porque o seu equipamento tem quebrado com frequência por ser um equipamento mais antigo, você está correndo o risco, então, de ter cancelamento e perder os seus pedidos de venda e até perder o seu cliente, não tá? Poxa, eu tô. Olha só como nós construímos, então, aqui uma gravidade de um problema nessa nossa linha de implicações, para agora sim o cliente falar, poxa, caramba, quer dizer que o meu equipamento antigo que quebra de vez em quando, ele pode quebrar amanhã, ou ele pode quebrar hoje ainda ao longo do dia, porque ele já está desgastado, já faz tempo que eu estou usando aqui esse meu equipamento. Então, se ele quebrar amanhã, os pedidos que eu tenho aqui para entregar, cara, tem cliente importante, então eu posso ter um problema sério aqui. Eu acho que está na hora de eu pensar em mudar esse equipamento. Sacaram como que você pega um problema que ele tem hoje, uma situação que ele tem, que é uma situação de um equipamento que pode ter um possível problema de ser antigo, mas ele não enxergava que aquele equipamento antigo tem risco de quebrar mais, que quando quebra para a produção, quando para a produção atrasa a entrega, e quando atrasa a entrega ele corre o risco de ter cancelamento do pedido do cliente, ele vai fazer assim, meu Deus. Então, na verdade, o grande motivador dele querer comprar um equipamento novo está aqui, ó, no último nível dessa nossa linha de implicações. Legal? Vamos ver um outro exemplo, então, aqui, seguindo com outra implicação. Bora lá. Quando o cliente, então, uma outra implicação. Aí você mostrou isso para o cliente aqui no cancelamento do pedido. Ele já acendeu o primeiro alerta na cabeça dele, né? Aqui você já pode vir e mostrar a necessidade de solução. Vamos fazer isso juntos, então, antes de nós irmos para outra implicação aqui. Deixa eu pegar aqui, então, ó. Vou mudar a cor aqui da nossa caixinha para deixar ela de uma outra cor para facilitar a nossa visualização. Então, o N é a necessidade de solução. E aí você pode falar o seguinte. Cliente, deixa eu te perguntar uma coisa. E se você tivesse um equipamento novo que não quebrasse com frequência e com isso você não teria mais parada de produção, que não gerasse mais atraso de entrega e você não teria mais o risco de cancelamento do pedido do seu cliente? Isso te ajudaria? Então, esta pergunta que você faz, você vai perguntar para ele, ó, e se você tivesse, aí você mostra o cenário ideal, que é ao contrário do cenário de todos os problemas que ele tem. E aí no final você pergunta, isso te ajudaria? O que ele vai te responder? Poxa, me ajudaria sim. E aí você entra para falar então da sua solução e dos seus benefícios. Aí você vai falar do seu equipamento. Depois que você construiu essa visão nele de várias implicações e de um problema sério que ele tem de risco de cancelamento de pedido por ter um equipamento antigo.
E aí ele pode falar, poxa, vamos dar uma olhada nisso sim. Olha, eu posso te ajudar porque o nosso equipamento, ele é um equipamento assim, assado, aí você vai explicar, isso vai gerar os benefícios assim, assim, assim para você. Você tem uma garantia que qualquer dificuldade que você tiver, nós vamos te ajudar a ter aqui a não parar aí a sua linha, a repor isso o mais rápido possível, e aí você vai pôr todos os seus argumentos. Legal? Eu vou trazer agora mais uma implicação aqui. Vamos explorar mais uma implicação. E aí você, se ele já enxergou um problema e aquilo é um problema sério, você, de repente, nem precisa passar pelas outras implicações. Legal? Agora, se ele não está tão convencido, ele fala, não, mas agora eu não vou mexer com isso, tal. Aí você vai, então, procurar uma outra implicação, uma outra complicação, né? Ao invés de implicação. Ou seja, você vai procurar aí uma outra consequência. Vamos falar do custo, né? E aí você pode falar, poxa, então se esse equipamento tem quebrado bastante, está desgastado, então você tem um custo considerável aí para manter esse equipamento em ordem, não tem? Poxa, eu tenho sim um custo alto. Quando ele tem um custo alto para manter aquele equipamento, o que ele tem ali de implicação com um custo alto? Qual é a consequência do custo alto? Ele perde margem de lucro. Ele perde lucratividade. Ele não consegue repassar esse custo, muitas vezes, para o cliente. Isso é um custo dele. E quanto mais aumenta ali o custo de manutenção, mais ele perde de margem, de rentabilidade na empresa dele. E quando ele perde margem na empresa dele, o que acontece quando ele perde margem? Ele pode ter aqui... Peraí que... Aqui... Isso. Ele pode ter problema de fluxo de caixa. Por quê? Aí ele trabalha bastante, vende equipamento, produz, paga funcionário, paga material, paga custo e no final ele não vê dinheiro no caixa. E aí o que gera isso de problema? Ele não... Problema de fluxo de caixa, ele não consegue crescer ou ter uma vida confortável. Por quê? Não está sobrando dinheiro no bolso dele, não é? Então a gente pode explorar isso também. Em relação aos custos de manutenção, você tem gasto aí um custo considerável com esse equipamento, pois ele tem uma manutenção aí com frequência, não é? Ah, eu tenho. Poxa, e esse custo ele acaba subindo cada vez mais, né? Porque peças sobe o preço, mão de obra sobe o preço. Isso atrapalha na sua margem de lucro. Cada vez mais você acaba perdendo margem, não perde? Ah, eu perco. Poxa, então se você está perdendo margem, daqui a pouco isso pode faltar ali fluxo de caixa, não é? Você pode ter aí problema com fluxo de caixa futuramente, não pode? Ah, eu já posso até... Não está sobrando mesmo, está bem difícil. Caramba, então se você não está sobrando rentabilidade, você não consegue mais crescer, reinvestir na empresa, e até você não está conseguindo até, de repente, ter uma vida que você sempre sonhou como um empresário, não é? Como um empreendedor. Então, olha só, tudo isso pode estar te gerando todos esses problemas, não é mesmo? Poxa, está assim. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver, então, um equipamento como o nosso, você pode reduzir em X% o seu custo de manutenção, e esse valor que você vai reduzir no seu custo de manutenção, você vai sobrar esse valor no seu fluxo de caixa. Uma parte você vai fazer um investimento aqui no nosso produto, e em X meses você já recupera esse valor e depois você não tem mais esse custo alto com manutenção. Então você mostrou para ele uma necessidade de solução. Se você tivesse, então, um equipamento que reduzisse esse custo, isso com certeza te ajudaria, não ajudaria? Então ele vai afirmar mais uma vez. Então você tem aqui mais uma necessidade de solução, mostrando que a solução nova pode ajudá-lo. E aí você já pode chamá-lo para marcar uma reunião
de vendas com ele, não é? Outro ponto, máquinas mais difíceis de operar. O que isso acontece? Quando ele tem um equipamento que é antigo, que é mais difícil de operar, ele tem poucas pessoas. Dependendo do tamanho da empresa, ele pode ter 1, 2 ou poucas pessoas que conhecem aquele equipamento. Então, ele não vai ter 5, 6, 10 técnicos especializados naquele equipamento que é mais antigo, não. Ele acaba ficando na mão de um ou outro colaborador. E se ele fica na mão de um ou outro colaborador, qual é essa implicação? Ele pode ter falta de mão de obra, não é? Se ele tem, por exemplo, 2 pessoas, e aí uma sai de férias e a outra acaba, sei lá, sai da empresa, arrumou outro emprego. E aí ele tem problema de máquina, de parar a máquina. Como é que ele vai resolver isso? Se o pessoal interno dele ali, problema de parar a máquina, ou até se ele não tem um cara especializado para operar ali aquela máquina, não é? Então, se ele não tem mão de obra numa parada de máquina, ou de repente ele não tem alguém especializado para operar, ele pode ter ali como uma implicação o quê? Parada de produção. E aí cai lá naquela outra implicação que nós estávamos vendo ali em cima, não é? E falta de peças de reposição. Também, falta de peças de reposição, se ele não tem onde comprar ou se demora muito para chegar, porque o fornecedor dele tem que fabricar a peça, não tem a pronta entrega, tem atraso. Ele pode ter aqui atraso na produção, por não ter a peça, a máquina fica parada, né? Deixa eu colocar aqui, ó, máquina parada. Então, quando não tem peça de reposição, ele fica com máquina parada. Máquina parada vai dar lá o atraso de produção e tudo que nós falamos ali um pouco antes. Então, desta forma, nós vamos construindo aqui as nossas implicações. Então, vocês perceberam que a maior parte aqui da exploração das necessidades foi em cima das implicações. Então, olha quantas implicações nós falamos. E são as implicações que vão gerar nele a necessidade dele buscar uma solução. Legal? Então é isso, pessoal. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos aí de como você usar o SPIN em uma venda de máquinas e equipamentos para um responsável pela área de produção. E se você gostou deste vídeo, curte este vídeo aqui, e aqui embaixo na descrição tem o link para o meu grupo do Telegram, e lá no meu grupo do Telegram eu vou deixar uma cópia deste mapa mental aqui, mostrando exatamente este passo a passo do nosso fluxo do SPIN para venda de máquinas e equipamentos. Então, entra lá no meu grupo do Telegram e lá você vai encontrar aqui o PDF desta aula para você utilizar aí no seu dia a dia. Legal? Bons negócios e até o nosso próximo vídeo do SPIN na prática.